começando. Começou? Sim. Gente, boa noite. Boa noite, Mink. Boa noite, obrigado a Ingrid, né, por ajudar a gente aí a estar fazendo esse papo hoje. Mink, hoje é um dia muito especial para a gente, né? Que é um dia, aliás, hoje é um dia muito especial para todo mundo, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é uma honra ter você num dia, né, tão emblemático, a figura que mais entende de meio ambiente no nosso país, ex-ministro do Meio Ambiente, com tantas leis, com tanta contribuição, não só para o nosso Estado, mas que inspiraram leis em defesa do meio ambiente. Então, para a gente da Liga, é um prazer muito grande estar com você aqui. O Roberto, você já conhece, estava te apresentando, né? Mas vocês já se conhecem muito antes. Quando nós éramos alunos de dança da nossa professora uruguaia, Graciela Figueroa. Excelente. Tem a Kelly também, eu não sei como é que está na ordenzinha aqui, né? Mas para mim, do seu lado, né? De um lado é o Roberto, do outro lado a Kelly. A Kelly é uma das nossas... Está um pouco escura a imagem dela, mas eu estou vendo. A Kelly é uma das nossas co-vereadoras, ela é militante, né, de uma biblioteca comunitária e de uma ONG chamada Meninas e Mulheres. Tudo bem? De uma ONG chamada Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira. Tem a Mariana Basílio, né, que trabalha também a questão da violência, né, contra a violência às mulheres, é uma defensora aí do público feminino, uma defensora do empoderamento feminino. A Janaína, que está hoje fazendo a nossa apresentação aqui, que está nos guiando, a nossa técnica, mas ela é nossa co-vereadora também, ligada à cultura, à capoeira, à defesa das mulheres. Você conhece muito, inclusive, né, o esposo dela, que é o mestre Jagunço. Nós já nos cruzamos algumas vezes. Um abraço. Tudo bom? Um abraço. Mari Basílio também, um abraço grande. Obrigada. Todos nós, Mari Basílio, né? Mary ou Mari? Mari Basílio. Mary, já qualquer coisa. Esse grupo aqui, Miki, que você está conversando hoje, ele se chama Liga, né? Nós somos um encontro de militantes de diversas áreas sociais, da cultura, do livro, do meio ambiente, das mulheres, enfim, né? Então, assim, a Liga, ela é um coletivo de pessoas que se uniram para apresentar uma proposta para a cidade do Rio de Janeiro. Nós entendemos que, nesse momento tão difícil da nossa história, flertando aí, né? Flertando, eu estou sendo até econômico, com o fascismo, nos posicionarmos é uma questão, para além da resistência, é uma questão de obrigação com aqueles que acreditam, né, num país democrático, aqueles que acreditam numa cidade que seja inclusiva, que seja, né, ecologicamente correta, que respeite, né, as diferenças, que respeite as minorias. Então, através, né, de um encontro meio que inusitado aí, de amigos da cultura, biblioteca, depois sai para tomar um chopinho, que você também sabe como é que é, as ideias vão surgindo. E aí a gente começou a se perguntar, Mink, se ao invés da gente se colocasse individualmente numa campanha, como você, por exemplo, né, um parlamentar histórico, se a gente nos unisse e apresentasse uma candidatura coletiva. E foi dessa forma, desse sonho de representar a cidade de forma coletiva, unindo diversos saberes, unindo diversas experiências, diversas áreas diferentes da nossa cidade, que nós lançamos a Liga, né? Então, a Liga é um coletivo de pessoas que se indignam com o momento que a cidade vem passando, com o que o país vem passando, e que vão lançar uma candidatura coletiva para a cidade do Rio de Janeiro. E então nós nos unimos e nós estamos com muita vontade, né, de poder apresentar essa possibilidade para os cariocas, né? Muita vontade de poder apresentar algo inovador. E a gente sabe muito bem que, se falar algo de inovador na política do nosso Estado, até mesmo do nosso país,
tem que se falar também em Carlos Mink, né? Uma pessoa que tem uma quantidade de leis. Não, acho que menos não. Acho que você tem uma contribuição muito bacana para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Tem uma contribuição com o país, né? De forma sempre inovadora. E mais do que isso, tem uma contribuição para o nosso partido também, que é o Partido Socialista Brasileiro, né? Que a gente tem muito orgulho de hoje estar afiliados, né? E concorrendo. Já fizemos esse papo aqui com o Rolon. Pedro, diga lá. Primeiro, eu fiquei surpreendido ao ver essa nossa conversa de hoje. Vocês divulgaram em jornais, eu vi no Dia, vi em outros locais, vocês realmente muito articulados. Depois, eu estava me lembrando de atividades que eu fiz contigo em outras épocas. Você promoveu, que eu participei, por questão, através da questão da doação de livros, da leitura, do envolvimento de comunidades. Eu me lembro de uma atividade que você promoveu, que eu participei na Pedra do Sal, com muitos poetas, capoeiristas, cantores, e aquele lugar é muito bacana, né? A Pedra do Sal é histórica também. Me lembro também comunidades em Copacabana, em outros locais, como através da questão da biblioteca e do livro, tantos jovens se mobilizam e, a partir daí, desenvolvem também outras atividades lúdicas, comunitárias, agregadoras. Então, acho muito bacana que vocês tiveram essa iniciativa coletiva. Normalmente, a política é uma coisa muito individualista, né? Eu, e a ideia do poder, a ideia... Em suma, essa história de partilhar uma campanha, partilhar um mandato, somando diversos saberes, diversas afinidades e habilidades, histórias sociais e culturais de cada um de vocês, eu acho muito inovador e muito bacana. Então, vocês podem contar comigo. Parabéns aí por essa iniciativa que vai na contramão do individualismo, da fragmentação, vai na aposta de uma questão mais participante. Antes de ouvi-los também, já que você me provocou, o Dia do Meio Ambiente, eu comentava hoje com alguns amigos, participei de alguns debates hoje sobre a questão do meio ambiente. Eu fico lembrando o quanto... Ontem eu tive a gente tem um grupo dos ex-ministros do meio ambiente, com a Marina Silva, com a Isabela, o Zé Carlos Carvalho, vários, e nós estamos discutindo nos associarmos a um pedido de impeachment que 5 procuradores federais entraram contra o sinistro Salles, né? Então, essa já é uma novidade. E uma outra coisa, eu me lembro, vários ministros, como a gente foi criando, cada um do seu jeito, governos diferentes, ampliando leis, a estrutura do IBAMA, criando parques, áreas protegidas, e como o Salles, em tão pouco tempo, tanta coisa nisso, na destruição. Eu me lembro, em 2 anos que eu tive no Ministério, entre 2008 e 2010, nós reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter lei de redução das emissões de carbono, lei do clima, né? Nós fizemos as grandes operações Boi Pirata, aumentamos em 9 milhões de hectares as áreas protegidas, reservas extrativistas. Em pouco tempo, o Salles atou as mãos do IBAMA, desfigurou o ICMBio, né? Tirou da direção do ICMBio biólogos, engenheiros florestais, cientistas, colocou 5 de São Paulo. O pessoal começou a chamar de IPM-Bio, né? É inacreditável o que essa turma faz. Acabaram com o Fundo Amazônia que nós criamos e a gente tem que resistir, né? O Brasil, que era uma esperança, vários países do mundo, a gente jogou um papel comigo e depois com a Isabela, que é bióloga e me sucedeu, na Convenção da ONU de Biodiversidade, e nós assumimos compromisso e cumprimos de ampliar as áreas protegidas, os programas de proteção, os parques. E o Salles faz tudo ao contrário.
né? Ele reduz as áreas, ameaça as terras indígenas, desfigurou agora o projeto Tamar, né, das tartarugas marinhas, e ele realmente é um sinistro. Ele é o jagunço da boiada. E, para concluir, naquela triste reunião do dia 22, que todo o Brasil acabou vendo o vídeo, o Brasil, a economia derretendo, as pessoas morrendo com Covid, e aqueles ministros nem falavam como resolver a economia, ajudar a sair da recessão, nem como enfrentar a crise sanitária e humanitária. Era só xingamento e destruição. O da deseducação, o Van Fraude, como eu chamo ele, querendo prender os ministros Supremo, como isolamento social, e o pior, o Salles dizendo: vamos aproveitar que todo mundo está olhando para o Covid e vamos passar a boiada, né, e destruir as leis e programas de proteção ambiental. Quer dizer, ao invés de ele olhar o meio ambiente, o vírus detectado no esgoto pela Fiocruz, comunidades sem água para lavar as mãos e tomar as medidas, a questão do lixo, da reciclagem, ele olhava o meio ambiente não como uma hipótese de ajudar as pessoas, mas como uma oportunidade de fazer mal ao meio ambiente. Quanto cinismo e quanta frieza. Mas vamos continuar resistindo. E, aliás, para concluir, ontem, graças à pressão dos ambientalistas e dos ex-ministros e de parlamentares federais, como o Molon, nosso companheiro Alexandre Molon, que é o presidente do PSB aqui no Rio, meu grande amigo e companheiro, o Salles teve que recuar. Ele revogou uma portaria dele que abria as portas para destruição da Mata Atlântica. Disse que ainda vai recorrer para o Supremo, mas a pressão foi tanta que ele recuou. Ou seja, hoje a resistência não é conseguir coisas novas, é impedir que eles façam coisas ruins. E ontem a gente teve uma vitória importante, o Salles teve que revogar a portaria dele que abria as portas para a grilagem e a destruição da Mata Atlântica. Mas vocês contem comigo, eu quero ouvir mais da experiência de vocês. Eu queria ouvir mais da experiência de vocês e desse coletivo, como é que vocês estão pensando essa atividade conjunta. Então, Mico, a Kelly tinha uma pergunta, você estava comentando sobre Covid, e a Kelly tinha uma questão, justamente, a Kelly é uma ativista da Mangueira, dirige uma biblioteca comunitária na Mangueira. Não é, Kelly? Qual é a tua questão aí? Som, Kelly. Som. Eu não estou ouvindo. Ô, Mick, antes da Kelly liberar o som aqui, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Que você falou muito das pressões, né, ambientalistas, da pressão dos ambientalistas no governo. Gente, caiu todo mundo? Caiu todo mundo. Foi uma queda coletiva. Que susto, eu pensei que fosse só eu. Voltei. Estão me ouvindo Caiu agora? todo mundo. Agora voltou.
Tá, estão me ouvindo? Caiu. Agora sim, Kelly. Ok. Então, sim, Kelly, vai lá. Então, Mink, assim, o Covid encontrou o Brasil nessa situação de desigualdade social, nessa loucura toda. E as favelas e as periferias são uma das que estão mais prejudicadas, tipo assim, no Brasil inteiro. Somos que mais sofremos. Você tem visto, tem acompanhado essa situação, essa questão? Foi uma queda coletiva, você tem alguma opinião retornando aqui todo mundo, tá? Sobre esse Covid? Você tem acompanhado, você tem pensado no Covid? Sim, Kelly, deixa eu te dizer. Eu tenho uma ligação muito forte com as comunidades. Inclusive, quando eu estava na secretaria, a Ingrid, que é a irmã do Pedro, ela tinha um projeto que a gente desenvolveu chamado Território e Cidadania, que era nas comunidades. A gente fazia fábrica verde com jovens para reciclar computadores, Sim. o Ecomoda, na Mangueira, no Salgueiro, o Ecobuffet, que participou de alguns desses. Agora, no Covid, só para então entrar direto na pergunta que você fez, eu aprovei leis das quais sou autor ou coautor nos últimos 2 meses. Por exemplo, uma que obriga a SEDAI a fornecer água para as comunidades. Você diz para as comunidades lavar a mão nas comunidades em casa. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, nós aprovamos uma lei, temos que fazer, claro, cumpra-se da lei, que cedo eu percebi que não basta você aprovar uma lei, por isso que eu presido a comissão do cumpra-se. É muito mais difícil fazer cumprir uma lei do que fazer a própria lei. Então, aprovamos a lei. O som está saindo meio que quebrado. Bom, então a gente aprovou a lei do fornecimento da água, aprovamos uma lei que obriga o governo, em convênios, apoiar as comunidades com kits além das cestas básicas, kits que incluam o álcool gel, água e várias outras coisas. Aprovamos, por exemplo, a renda mínima emergencial para o pessoal da economia solidária, que são pessoas, por exemplo, artesãos, catadores de materiais reciclados, o pessoal da pesca artesanal, da agricultura artesanal, portanto, setores que foram muito afetados, vários dos quais moram em periferias, nas baixadas, nas favelas, nas comunidades. E estamos muito atentos a isso, porque essas nossas periferias, que sempre foram historicamente relegadas, são as áreas onde está todo mundo junto, é muito difícil fazer isolamento, como eu disse, muita gente não tem água. Um projeto que a gente entrou recentemente, a Fiocruz descobriu o Covid no esgoto, até a questão da falta de saneamento, da falta de água. Então, nós estamos realmente muito local, muito forte, e acho que você do Território e Cidadania que nós desenvolvemos com a Ingrid, que é o Ecobuffet. As famílias aproveitarem partes dos alimentos que são desprezadas, como folhas, caules, sementes, que têm muito valor proteico, de proteínas, e ensinar as pessoas receitas muito saborosas com esses elementos. Então, o dinheiro da família vai render mais, porque, em vez de jogar fora folhas, caules de semente, vai fazer empadas, sopas, sobremesas deliciosas, e você diminuindo a quantidade de lixo, você diminui o desperdício, diminui o que a prefeitura gasta, porque ela paga por tonelada os caminhões que levam o lixo para os aterros sanitários. Você aumenta a vida útil dos aterros, diminui o gasto da prefeitura diário, pagando as concessionárias que são donas desses aterros, que praticamente todos são privados, e, além disso, você faz render mais o recurso das pessoas. Outras propostas
de transporte. É claro, nós defendemos as ciclovias, defendemos a integração, barcas, metrô, isso tudo. Trem, barcas, metrô, ciclovia. A palavra-chave é integração. Mas tem uma outra palavra que vocês talvez possam usar nas vossas propostas e nos vossos programas. O conceito de não transporte é você ter perto dos bairros vários serviços, descentralizar o serviço de saúde, o serviço de educação, de universidade, o entretenimento e a cultura. Hoje em dia, o povo todo da Zona Oeste, por exemplo, na Zona Oeste não tem equipamentos culturais, praticamente não tem. Em Ipanema, Gávea e Leblon, tem 20 vezes mais equipamentos culturais por habitante que na Zona Oeste, em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu. Então, quando você descentraliza o equipamento cultural, você cria o conceito de não transporte, você diminui o deslocamento, porque os empregos, cultura, saúde estão mais perto do teu bairro. Então, ao você descentralizar esse serviço, você torna a cidade mais democrática, você democratiza o espaço urbano, você diminui a necessidade de deslocamento e, portanto, diminui o engarrafamento, a emissão de carbono. São algumas das linhas que eu proponho para vocês desenvolverem. Contem sempre comigo, conosco, com o nosso mandato. Maravilha. A Janaína tinha uma pergunta agora, Janaína? A Janaína está meio travada ali, Mick. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu ouvi você falando, né, quando eu falei de inovação na gestão, desculpa, no parlamento, e você falou também da pressão que fizeram, né, ambientalistas fizeram o governo recuar em alguns pontos, né, e vem tendo sempre essa forma de atuação, né? E aí eu queria que você falasse um pouco num projeto que vem nos inspirando muito para a gente poder tocar aqui na cidade do Rio de Janeiro também. Eu queria saber se você acha que é possível esse projeto ser um projeto também municipal, que é a lei do Cumpra-se. A gente sabe que existem diversas leis, né, que muitas das vezes não são cumpridas. Então, muitas vezes, um determinado problema não é de ter novas leis, mas sim de fazer cumprir aquilo que já existe. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão de uma possibilidade de um Cumpra-se municipal, se você enxerga na gente um parceiro para isso. Claro, veja, eu, desde cedo, há muitos e muitos anos, eu sou professor da UFRJ, né, da Geografia, fui colega do Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, e virei deputado. A primeira lei que eu aprovei, alguns de vocês nem eram nascidos ainda, foi uma lei em 87, pedida pelo Betinho, uma lei de controle do sangue, para obrigar a detectar o HIV, né, o vírus da AIDS, antes da transfusão. Uma lei pedida pelo meu querido companheiro Betinho, que falta o Betinho nos faz agora. Quanta saudade eu tenho dele. Aprovei a lei, fiquei todo contente. Imagina, um professor aprova uma lei. Na época trabalhavam comigo a Fátima, que foi da FASE, o Jairo Nicolau, que agora é um cientista político muito reconhecido. E eu fiquei todo contente. Depois eu fui ver, ninguém lê Diário Oficial, ninguém sabia que a lei existia. Os hospitais, os bancos de sangue, estava lá. O Diário Oficial serve para alimentar cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Então eu vi que não adiantava fazer a lei, que você tinha que correr atrás, bater tambor, chamar a imprensa, convocar o Ministério Público, avisar os responsáveis e diretores dos bancos de sangue que tinha uma lei que era obrigada a fazer a testagem. Aliás, inacreditável que você tem que fazer uma lei para fazer testagem obrigatória do HIV, né? Realmente é inacreditável, mas a gente teve que fazer, foi a primeira lei do país sobre isso, tem 30 anos. E aí, a gente criou a comissão do Cumpra-se. Eu acho que vocês podiam, na vossa campanha, assumir o compromisso de criar na Câmara de Vereadores a comissão para a fiscalização e o cumprimento das leis, chamada Comissão do Cumpra-se. Então, como é que o Cumpra-se funciona? Não só as leis que vocês venham a fazer, mas leis existentes.
Eu faço cúmplice de leis de minha autoria ou coautoria, mas faço cúmplice de leis que não são minhas. Por exemplo, tem a lei que garante a acessibilidade das pessoas com deficiência em metrô, trens, etc. Você vai nas estações de trem, né, da Supervia, não tem, a maioria não tem elevadores, não tem rampa, não tem acesso. Às vezes, funcionários terceirizados têm que levar na mão os cadeirantes em escadas de 30 degraus. É um sofrimento. Então, a gente vai lá com a imprensa, com a defensoria, com o PROCON, multamos a Supervia, a turma dos cadeirantes vai lá, bate tambor, toca a flauta e cada um tem que ser levado naquela escada, as televisões filmam isso. Então, no fundo, a lei já existe, mas se você não corre atrás, não multa, não divulga, no caso a Supervia, e alguns locais ela até instalou elevador e rampa, mas é muito lento. Algumas leis nossas a gente conseguiu uma aprovação mais rápida, um cumprimento mais rápido, melhor dizendo, né? Outras demora 8, 9, 10 anos, mas a prática do Cumpra-se, ela é educativa, porque ela informa ao cidadão os direitos a que ele tem direito. Isso implica em cartilhas, agora todo mundo está na rede, cartilha divulgando as leis que são cumpridas, que não são cumpridas, quais são os direitos que o cidadão tem direito, que ele não sabe os direitos a que ele tem direito, e o que ele pode fazer, telefones, endereços, como as pessoas podem se mobilizar para transformar um papel num direito de cidadania. Eu acho ótima a ideia se vocês assumirem em campanha o compromisso de criar uma comissão do Cumpra-se na Câmara de Vereadores, junto, claro, com outros vereadores eleitos e interagindo com outras comissões. Então, estão me ouvindo todos? Primeiro, eu quero pedir desculpa, porque está dando uma oscilação na internet, então algumas vezes o vídeo pode ter saído no Facebook, a imagem, mas eu estou gravando toda a conversa, então depois, mesmo que se tiver saído alguma coisa, eu vou colocar a conversa na íntegra. Não, está lá ao vivo. Tá, Tá ao vivo. Voltando a falar sobre os problemas, né, sociais da nossa cidade, a gente tem uma enorme carência em questão de infraestrutura nas comunidades em geral. Né, problemas com saneamento adequado, moradia digna, e a falta de internet, que é o problema que está mais evidenciado hoje por conta do isolamento social, onde a gente tem um monte de criança, e falando de âmbito municipal, a gente tem as crianças da rede municipal que recebem o material da prefeitura, mas não têm acesso a ela, porque não têm acesso à internet. Milhares, aí, falando já um problema a nível nacional, os estudantes se preparando para poder fazer o Enem, mas não conseguem estudar, porque não tem acesso de forma adequada às redes de internet. Nós, aqui na Liga, nós defendemos um acesso gratuito de internet para todas as comunidades. Qual é a sua visão sobre essa nossa proposta? Eu acho ótima. Eu acho que, hoje em dia, não se pode falar de democratização sem falar de democratização do acesso à internet. Inclusive, nessa crise, os milhares de jovens que não tiveram acesso à internet tiveram um prejuízo educacional incrível, porque com as escolas fechadas, alguns continuaram tendo aulas pela rede, pela internet, e os excluídos da internet, que normalmente já têm mais dificuldades, acabam sendo mais penalizados. Eu acho a tua proposta muito boa, e essa bandeira da inclusão digital poderia ser uma bandeira forte desse mandato coletivo, primeiro porque é uma bandeira moderna, e depois essa crise do Covid acentuou que não é só um luxo. As pessoas falam, a internet é para ver filme, é para fazer joguinho, é para falar com não sei quem, é para paquerar. Daqui a pouco, internet significa informação para defender a saúde e a vida, internet significa acesso à educação, e você vê como as pessoas sem internet são penalizadas. E não é nada difícil nem nada caro um município investir em pontos que garantam a internet pública gratuita para as comunidades.
é muito mais barato do que vários programas de fachada que acabam gastando milhões e milhões e milhões e que não tem uma repercussão. Se você pegar metade dos recursos que beneficiam automóveis, que beneficiam grupos privados, que dão incentivos e isenções para fornecedores da prefeitura, pegar 1/10 desse valor e investir na democratização da internet, criando pontos gratuitos para as comunidades, isso hoje é um grande ganho, acho que pode ser uma grande bandeira desse vosso trabalho conjunto da Liga. Muito boa a proposta. Eu queria, antes de passar para adiante, só responder uma coisa para o Pedro, que ele falou lá atrás, eu acabei não comentando. O Pedro falou da floresta de Camboatá, né? É uma área importante, em Deodoro, na Zona Oeste, querem fazer lá um autódromo. Na verdade, o pessoal levantou, há 4 outras áreas na Zona Oeste que serviriam para fazer um autódromo sem desmatar uma floresta tão rica como a floresta de Camboatá, que é uma das últimas áreas verdes da Zona Oeste, e que a turma do Jardim Botânico viu que lá tem pesquisadores, várias árvores que são espécies ameaçadas, que só tem lá. Nós fizemos uma grande audiência pública na Assembleia e fizemos com 400 pessoas, e fizemos um projeto de lei para que a floresta do Camboatá fosse incorporada ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, que não é muito distante. Esse projeto está avançando com muita dificuldade, exatamente porque encontra oposição desse triunvirato diabólico, que é o Witzel, o Crivella e o Bolsovírus. Aliás, vou te contar uma coisa, que triunvirato diabólico que a gente arrumou. Meu Deus do céu, nunca antes houve tal triunvirato. Agora, a notícia boa, Pedro, para encerrar esse ponto e voltar às vossas propostas, é que ia haver uma audiência pública que era prévia para isso ser aprovado e poder seguir adiante. Só que na Covid eles queriam fazer de forma virtual, sem a presença das pessoas, dos pesquisadores, das comunidades, muitas das quais, como disse a Janaína, sem acesso à internet. Nós ingressamos no Ministério Público, que há dias atrás o Ministério Público ganhou uma ação na Justiça e impediu essa audiência virtual de ser realizada. Não foi uma vitória definitiva, mas foi uma vitória parcial, ou seja, o projeto está bloqueado, não foi adiante, graças a uma mobilização dos ecologistas e uma ação conjunta do Ministério Público, RJ, com a Defensoria, e o juiz deu ganho de causa, portanto, o projeto não foi extinto, mas ele foi bloqueado, e nesse meio tempo a gente tem a oportunidade de exigir o estudo dessas outras áreas já desmatadas, aonde o mesmo possa acontecer sem afetar essa área verde, que, diga-se de passagem, o projeto do parque, além da biodiversidade, tem áreas de lazer, áreas de plantio, áreas de trabalho para educação comunitária, e cada vez que você destrói uma área verde, você aumenta nessas áreas. Milhões de Realengo, Bangu, Campo Grande, esses 2 milhões de árvores diminuíram 1,5 grau do calor máximo no verão nessas comunidades. Calor máximo esse que afeta, sobretudo, os idosos e as crianças. Então, era só para dizer, Pedro, que a gente está de olho também no Camboatá, mas eu passo a bola para vocês para a gente dar mais um passo na nossa conversa. Maravilha. A gente tem que mostrar que a gente é a favor do meio ambiente, mas não tem nada contra o pessoal do automobilismo. A Mari tem uma pergunta aí para você. Oi, Menca, tudo bem? Oi. Então, vamos fazer um pouquinho do assunto meio ambiente, e aí eu vou te fazer uma pergunta
em relação às mulheres. A gente sabe que hoje, na política, a participação de mulheres, principalmente as oriundas dos segmentos mais populares, ainda é muito pequena. Você acredita, e como você acredita que isso possa mudar? Olha, eu fiz várias leis a favor das mulheres, por exemplo, a lei da creche, a lei que pune o assédio sexual patronal, né? Várias leis importantes sobre violência contra a mulher. Mas sempre luta mandato. A série na secretaria sempre a gente botou pelo menos metade ou mais da metade de mulheres. A minha número 2 na Secretaria do Ambiente era a Marilene, o Ministério era a Isabela, uma bióloga. Na Assembleia, hoje, aumentou um pouco o número de mulheres. E essas mulheres que entraram, inclusive algumas da área popular, algumas mulheres que chegaram a ser companheiras da nossa querida Marielle, né, que até hoje não se chegou, que é muito a Marielle, porque ela trabalhava com Freixo na Comissão de Direitos Humanos, eu via ela sempre, encontrava sempre a Marielle nas marchas de mulheres, né, nas paradas LGBT, via ela no Circo Voador, na Fundição Progresso, com aquele sorriso absolutamente encantador, que atraía o olhar como um ímã, aquelas suas tranças coloridas. Eu vejo ela muito, né? Eu vejo fotos que eu estou com ela, com as mulheres, com o Cláudio Nascimento nas paradas LGBT, e essa daqui é uma que a gente tem sempre que levar essa bandeira, contra a impunidade, a favor de aumentar a participação de mulheres. Então, essas mulheres que entraram na Assembleia, recente, sou amigo e companheiro de várias delas, a Dani, a Mônica, a Retinha, elas conseguiram colocar mais fortemente a bandeira das mulheres. Né? Eu acho, é claro, há homens, eu me incluo nesses, que defendem essas bandeiras. Aliás, eu não sou gay, fiz as primeiras leis pró-LGBT, não sou operário e fiz as leis de defesa da saúde do trabalhador, não sou mulher e fiz as leis da creche e da chantagem sexual, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma Assembleia muito machista, muito branca, muito heterossexual, acaba entronizando e perpetuando valores, que são poucos os que se dignam a enfrentar isso e lutar. Então, eu acho essencial isso, a presença das mulheres. Mas não basta ser mulher. Você pega a Damares. A Damares é uma mulher que é contra o movimento feminista. Aliás, esse governo é fantástico. Tem um ministro do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente. Tem um ministro da Educação que, além de ser um ignorante, é contra as universidades, a autonomia universitária. Tem um ministro das Mulheres que é contra as bandeiras do movimento feminista. Né? Ou seja, parece que é um ministério contra. Tem o inverso, né? O diretor da Fundação Palmares que é contra o movimento negro. Diz que o movimento negro é uma escória. Olha, esse senhor que disse isso é um negro que é um racista, é um capitão do mato. Ele é como se fosse um joelho apertado em cima do pescoço do movimento negro que quer respirar. E eu acho que as mulheres têm que respirar e têm que ampliar a sua participação. Mas não mulheres comprometidas com esse legado bonito da luta das mulheres por igualdade, contra o machismo, contra a discriminação e a opressão em todos os níveis. Portanto, eu acho muito, muito importante ampliar e fortalecer essas pautas. Uma sociedade machista, racista e falocrática nunca terá um meio ambiente saudável e equilibrado. Como ter um meio ambiente saudável e equilibrado se a própria sociedade não é equilibrada, se os parlamentos não são equilibrados?
Ô, Mink, você estava... Então, Mink, só para assim, a nível de curiosidade minha, você, não sei se você percebeu, se você vem acompanhando, mas várias favelas, morros, periferias se auto-organizaram para tentar combater esse Covid que está vindo com muita força para nós que moramos no morro, porque eu sou nascida e criada no Morro da Mangueira e comecei esse movimento assim que o Covid chegou aqui no Brasil, porque aí não podia andar disso, não podia andar aquilo, e a minha preocupação, enquanto gestora de uma ONG que atende crianças, adolescentes, mulheres, uma comunidade no todo, fiz um post no Facebook, atingiu quase 6 mil visualizações, quase 7 mil comentários, e então, assim, qual é a minha pergunta? Como é que você vê esse nosso movimento? Como é que você vê essas organizações no futuro? Ou o que você pensa assim da gente lá no futuro? Olha, eu conheço dezenas de grupos, associações, coletivos que atuam em comunidades. Apoiamos vários e vários deles. Eu mencionei alguns, né? As mulheres também da Maré, da Rede, a turma da Voz da Comunidade no Alemão. E eu acho o seguinte... Nós aqui do Meninas e Mulheres também uma vez fomos contempladas com um pontinho de cultura. Isso, um ponto de cultura. Lá no gabinete tem uma companheira nossa, o Pedro conhece bem, a Flor. Ela ajudou a criar o ponto de cultura da ilha de Paquetá, por exemplo. Eu adoro os pontos de cultura. Aliás, quando eu fui ministro do Meio Ambiente, era meu colega de prédio, o Gilberto Gil, que criou os pontos de cultura quando ele foi ministro da Cultura do Lula. O Pedro conhece bem, ajudou também a criar e a incentivar vários pontos de cultura, inclusive na Pedra do Sol, não tinha um ponto de cultura lá importante. A casa do Nando, está até hoje lá, Mink. Isso, inclusive, eu estava falando com ele mais cedo, ele falou, chama o Mink para ir lá de novo tomar aquela... Lembra? Bacana. Mas, Kelly, eu vejo o seguinte, algumas dessas entidades conseguiram crescer e prosperar, se articular, conseguir desenvolver projetos, etc. Outras levantam uma bandeira com todas as dificuldades, sem apoio, sem recursos, sem articulação, e acabam definhando e caindo. Então, a diferença entre aquelas iniciativas que prosperam e são reconhecidas, e o poder público tem que dialogar com elas, porque elas são uma realidade, e aquelas que não prosperam, está muito na capacidade dos dirigentes, das pessoas, dessas organizações comunitárias, darem esse salto, conseguirem se organizar, se comunicar mais. Eu me lembro, por exemplo, na Maré, a rádio comunitária da Maré era tão importante que, quando teve uma intervenção militar na Maré, o general da intervenção teve que ir na rádio comunitária para falar para a população a questão do toque de queda, o que fazer, o que não fazer. E quando eu estava fazendo um projeto de lei, que acabei aprovando, para apoiar com recursos as rádios comunitárias, eu usei... O pessoal dizia, não, rádio comunitária é rádio pirata, é rádio não sei o quê. Eu falei, peraí, rádio pirata, veja o caso da rádio comunitária da Maré. O general, quando teve que falar para a população sobre as questões lá da intervenção, aliás, uma intervenção desastrada, que não resolveu nenhum problema, custou dinheiro, matou gente, quando foi embora, o tráfico voltou com mais força ainda. Eu usei esse exemplo do general indo na rádio comunitária da Maré para mostrar a importância da gente fortalecer as rádios comunitárias. O Pedro apoiou bastante esse projeto, a Ingrid também, que era a ideia da democratização dos meios de comunicação. Mas, então, voltando, eu me lembro também de projetos, você é da Mangueira, projetos culturais, mesmo quando a gente desenvolveu o Ecomoda na Mangueira, né? A comunidade... Eu fiz parte do Ecomoda. Aproveitar, exatamente, materiais, roupa velha, banners velhos, bolsas velhas, e usar isso para fazer
com orientação de um estilista, e para aprender a fazer roupa, bolsa, luminária, e com isso até ganhar um recurso. Então, eu acho que quando você consegue se articular, envolver mais pessoas, se comunicar, e a comunidade vê que esse trabalho está resultando, por exemplo, a questão dos livros que o Pedro desenvolveu, o pessoal reconhecia. Por isso, ele conseguia doadores de livros, ele conseguia alguns recursos, não tantos quanto deveria, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a diferença entre você conseguir prosperar e definhar é você conseguir trazer ganhos concretos para a comunidade, se articular. E eu acho que um mandato coletivo pode estabelecer uma linha especial de apoio às boas iniciativas comunitárias. Divulgar e fortalecer essas iniciativas pode ser uma bandeira de um mandato coletivo. Muito bom, Mick, muito bom. É muito bom saber que a gente tem essa possibilidade de construção, né, coletiva e trazer, né, de volta esses pontos, fomentar que um coletivo na Câmara pode também fomentar coletivo em diversas outras, né, tipo de organizações, como você bem lembrou aqui dos pontos de cultura, dessa luta toda que foi tocada, né? O pessoal está comentando aqui pelo Facebook, Mick. Eu queria só passar aqui rapidamente, né, para falar que tem gente falando do seu colete. A gente até falou que vai dar um corbinato, um colete igual aqui para você. Todo mundo falando, um colete, não sei o quê. O mestre Jagunço também falando que foi contemplado em Cordovil, né, na época com o projeto do Eco Buffet também, né, na sua época de Secretaria Estadual, né, de Ambiente. Então, isso ele estava é verdade. falando de Cordovil, né? Cordovil foi contemplada também com esse projeto. Enfim, diversos comentários aqui falando, né, pessoal? Inclusive, o pessoal até estava falando, pô, tu chamou o Mick para tomar uma cachaçinha na live? Eu falei, pô, mas já acabou o expediente, tá tranquilo, né? Tá bom que vamos. Mari tem uma pergunta agora, Mari? Ué, é Roberta ou Mari? Falado. Não, eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas eu posso falar agora. Você quer fazer pergunta, Pedro? Não, eu já tinha feito a pergunta, mas uma coisa que também gostaria de falar, assim, que a gente não abordou no nosso papo aqui, que é uma questão bem importante para a Liga, né? Você já viu que a gente tem uma pegada grande de atuação na cultura e na educação, né? E muitas das vezes, quando a gente fala de livros, o primeiro lugar que uma criança tem acesso aos livros é na escola. E, às vezes, o último também, né? Muitas crianças, quando não têm acesso aos livros na escola, não têm em outros lugares. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação na cidade do Rio de Janeiro, porque ela sofre com muita falta de continuidade para as políticas públicas, né? E eu queria que você falasse também, porque uma das formas que a gente enxerga duas coisas que são fundamentais para a gente criar um ambiente melhor de educação. Que é a inclusão digital, ela vira inclusão social também, como a Janaína bem colocou, do projeto de internet para todos, né? E o 2 passa pelo ensino integral nas escolas, que as escolas possam ter que os alunos possam ter um aprendizado melhor e que convivam naquele ambiente ali como uma forma, né, de poderem ter acesso à cultura, de poderem ter acesso ao esporte, ter toda, né, uma questão de cidadania dentro da escola. E a gente sabe muito bem que, às vezes, esse é o único lugar que ela tem dessa cidadania, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre essa falta de continuidade de políticas, né, educacionais e a necessidade do ensino integral. Olha, eu concordo muito com você, eu valorizo Oi, galera. Novamente um tombo coletivo. Tô normalizando aqui. Já aceitei todo mundo? Ó, eu voltei aqui. Tá, não? tá. Mari, já aceitei todo mundo.
Voltei. Então, todo mundo. Voltei. Segundo coletivo. Desculpem, a internet novamente caiu, tô ajeitando aqui. Cadê o Pedro? Tá entrando agora. Falta só a Kelly. Já entrou todo mundo? Sim, eu caí falta aqui. só a Kelly. Foi todo mundo que Kelly, caiu, então Pedro. vamos esperar a Kelly. O Pedro, então, respondendo à tua questão sobre a educação, eu quero dizer o seguinte: eu sou professor, fiz várias leis sobre a educação, eu fiz a lei da educação ambiental, eu fiz a lei que garante bolsa para todos os cotistas das universidades públicas, o ERJ, o ENF. É muito importante a bolsa para os cotistas, porque uma coisa é uma pessoa carente entrar na universidade, outra coisa é ele ter recursos para comprar livro de medicina, livro de direito, acaba sendo uma exclusão para quem não tem esse recurso. Então, eu valorizo muito isso. Eu ainda exilado, antes de eu voltar para o Brasil, vocês já perceberam que eu sou um Tiranossauros Rex aqui, eu exilado em Lisboa, conheci Brizola e conheci Darcy Ribeiro. E eles defenderam muito cedo a bandeira da educação integral. Claro que os CIEPs tiveram algumas distorções, um pouco caros demais, tinha um pouco de poluição sonora, eu até atuei nessa área também, que para não ter ar-condicionado eles abriam aquilo, entrava muito barulho, então o próprio Niemeyer, que concebeu, depois das verificações que a gente fez da poluição sonora, ele modificou um pouco essa parte arquitetônica do projeto, mas é claro que a educação integral é uma grande bandeira. Eu esqueci de dizer que eu tive uma honra e um privilégio de trabalhar na Guiné-Bissau com Paulo Freire. Eu tive 2 vezes em missão com Milton Santos, geógrafo, e Paulo Freire, trabalhando com Ladislau Dovbor, na Guiné-Bissau, isso antes da anistia, há muitos e muitos anos atrás, eles nem eram nascidos ainda. Mas então, Pedro, eu acho que a bandeira da educação integral é a grande bandeira. Progressivamente, porque você não pode do dia para a noite imaginar que todas as escolas vão ter essa oferta, porque você enfrenta vários problemas simultaneamente. Você aumenta a formação desses estudantes, você amplia a educação para atividades físicas, atividades culturais, atividades de pesquisa na internet, você melhora o desempenho escolar, sem dúvida nenhuma, você diminui as desigualdades. Se você está numa família que os pais são ricos e universitários, você vai ter um tipo de apoio diferente do estudante que não tem familiares já com uma formação escolar e acadêmica mais sólida, mais consolidada. Sem contar que você diminui a violência também, porque você dá para muitos jovens excluídos oportunidade dele se especializar, se qualificar, se entreter também num ambiente mais saudável, mais longe da violência, do tráfico, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma grande bandeira que vocês devem assumir, não só com aquele viés, não, porque só 4 horas e não 7 ou 8 horas progressivamente. Eu acho que vocês devem colocar dentro da bandeira da educação integral a discussão da qualificação, da redução das desigualdades, da qualidade do ensino, da diminuição da violência, tanto a violência sofrida pelos adolescentes, quanto os adolescentes que acabam recrutados para o tráfico ou para qualquer outro ilícito. Hoje, as milícias já não é mais só o tráfico que recruta. Então, eu acho que essa é uma grande bandeira, e eu falo como professor, né, como quem conviveu com Darcy Ribeiro, esse grande mestre, amigo dos índios, né, que criou a Universidade de Brasília, o saudoso Darcy Ribeiro. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a educação é a grande bandeira, e a educação integral é uma bandeira da cidade do cidadão. Vocês devem integrar nesse conceito de cidade ecológica, cidade do cidadão, a cidade que oferece um ensino integral. Mas, como hoje é dia do meio ambiente, eu tenho mais 2 atividades de Zoom com outros
companheiros, um dos quais, inclusive, com a Marina e com a Isabela, ex-ministras. Então, eu não vou, ela não acaba. Vamos combinar para daqui a mais um tempo, daqui a um mês, fazer uma outra conversa. Vocês já vão estar com mais propostas amadurecidas. Quem sabe a gente já vai estar podendo ir para a rua contra o bolsovírus, que também encarna o vírus do autoritarismo e da antidemocracia, e a gente possa avançar mais nessa proposta coletiva e ver como o nosso mandato pode interagir mais com essa proposta original que vocês estão lançando. Mick, não sei se dá tempo de você responder mais uma pergunta. Você estava falando aí da anistia, e é um momento tão importante, inclusive, enquanto você estava lá enrolado, impedido de voltar, eu era representante do Instituto de Arquitetos no Comitê da Anistia, participava no Comitê da Anistia com a Aira Maia, com todo o pessoal. Foi uma luta muito importante. Então, relembrando aquele momento que houve uma grande união, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da disputa para a Prefeitura no Rio, em que justamente a gente está discutindo, né, o Freixo abriu mão da sua candidatura para poder pensar uma candidatura de união, e a gente está vendo mesmo assim movimentos dos partidos lançando candidatos, o PT, etc. Como é que se vê? Você acredita que seja possível a gente chegar a uma candidatura de união aí da centro-esquerda? Olha, tem que chegar, né? Não tem jeito. É isso, porque o Crivella, ele é um fundamentalista, ele talvez seja o pior prefeito que o Rio já teve. Os fatos que o notabilizaram foi aquela censura do livro que tinha uma história em quadrinho gay na Feira do Livro, lá no Rio de Janeiro. Ou então querer botar um tomógrafo dentro de um terreno da própria Igreja Universal. Então, um prefeito como esse, metido em todo tipo de confusão, alguém ter acesso à saúde, furar a fila, tem que chamar a dona Solange. Tem gente que não lembra. A Márcia, não era Solange, era Márcia. Era a dona Márcia. Então, é o pior prefeito que o Rio já teve. Então, a união é importante. É bom dizer que o Molon, que é o presidente do PSB, nosso deputado federal, um orgulho para nós do PSB ter um parlamentar como o Molon, uma pessoa que até há pouco era o líder da oposição, ele sempre está enfrentando o Bolsonaro, está sempre na linha de frente, muito lúcido, sempre. O Molon, ele foi o terceiro federal mais votado no Rio. O primeiro foi esse Hélio Negão, que é o papagaio de pirata do Bolsonaro. O segundo foi o Freixo e o terceiro foi o Molon, que teve 250 mil votos, ou algo parecido com isso. Vamos lembrar que o Molon, antes do Freixo, abriu mão da candidatura em nome da unidade. O Molon poderia ser candidato perfeitamente, depois da votação monstra que ele teve para deputado federal. Ele abriu mão em nome da unidade. E o Freixo, é bom se diga, era um candidato muito bem colocado, né? Ele aparecia na pesquisa em segundo lugar, depois do Eduardo Paes, e até um pouco antes do Crivella. Ele teve problemas dentro do próprio PSOL, porque alguns setores do PSOL não concordavam com essa aliança que o PSOL estava fazendo com o PT, que queria fazer com outros partidos. Ele teve problemas internos também. Agora, ele abriu mão da candidatura em nome da unidade. Eu logo escrevi, botei uns posts, liguei para o Chico Alencar, falei com o Molon se manifestou também, dizendo que ele próprio tinha aberto mão, então que era o momento da esquerda encontrar, e tinha que ter alguém da esquerda no segundo turno. E a discussão, ela acabou que não avançou muito. O PSOL, ele mesmo tem algumas candidaturas, uma delas esse pastor, como é que chama? Henrique Vieira. Exatamente, que é uma pessoa muito articulada, mas ele é menos expressivo até do que o Freixo. Então, o PT está levantando o nome da Bené, que é, sem dúvida nenhuma, uma boa companheira, uma pessoa que tem uma história bonita de vida, mas que realmente não vai conseguir unir a esquerda. Eu até acho
esse momento de união. Eu estou defendendo uma frente ampla de resistência democrática, como no caso das diretas já, há 1 mês e meio eu martelo nisso todo dia. E fiquei muito contente de ver surgir essas 3 iniciativas. A iniciativa do Somos 70%, a iniciativa dos juristas e uma terceira iniciativa, todas juntando gente de vários campos para fazer esta frente ampla. Eu até fiquei triste, porque o Lula, que é uma pessoa essencial para isso, ele disse que não ia assinar, porque não era Maria vai com as outras, e que na frente tinha gente que tinha sido pró-impeachment, como o Fernando Henrique. E, bom, se a gente começar a selecionar quem pode ou não entrar numa frente ampla contra o Bolsonaro, vamos ficar só à esquerda. Então, não vai ser frente ampla, vai ser uma frente só de esquerda. E eu acho que há candidaturas postas no campo da esquerda ou da centro-esquerda. A Marta Rocha é um nome interessante, minha colega na Assembleia, ela foi chefe de polícia com muita dignidade, ela é mulher, tem o Bandeira da Rede, né, foi presidente do Flamengo, ele está com 7% em algumas pesquisas, a Marta com 7%, 8%. Eu acho que a gente deveria tentar agregar para chegar ao segundo turno. Agora, não basta chegar, você tem que chegar no segundo turno do Crivella, porque o Crivella, com essa aproximação dele com o Bolsonaro, ele está juntando o governo federal, o governo municipal, as milícias bolsonaristas e as milícias eclesiásticas inquisitoriais. Então, é muito difícil, mesmo ele sendo esse desastre ecológico de grandes dimensões, é difícil ele estar fora do segundo turno. O Paes, ele está bem na pesquisa, inclusive depois que o Freixo anunciou a desistência, o Eduardo Paes, que é uma pessoa conservadora, que, em suma, teve alianças horríveis, mas, sem dúvida nenhuma, marca que foi um prefeito que fez algumas coisas, então marcou lá, ele pôde realizar algumas coisas. Então, tem essa memória. Agora, seria muito ruim para a gente se a opção fosse apenas Crivella e Eduardo Paes. É claro que muitos da esquerda ou da centro-esquerda, se fosse esse o quadro do segundo turno, talvez até apoiassem, com restrições, o Paes contra o Crivella, mas é uma triste escolha. O bom seria garantir no segundo turno uma pessoa de centro-esquerda que agregasse mais, porque o Freixo, eu até fiz a campanha do Freixo da última vez, mas ele no segundo turno foi muito mal, porque ele teve no segundo turno os mesmos votos que ele teve no primeiro turno, ele não conseguiu ampliar. O Crivella, o Freixo acabou sendo um candidato opositor perfeito, quer dizer que não queria aliança com ninguém, então ele teve 18% no primeiro turno e 19% no segundo, quer dizer, ele cresceu 1 ponto. Geralmente as pessoas dobram a votação entre o primeiro e o segundo turno porque agregam outros setores que votaram em vários candidatos que não chegaram no segundo turno. O Freixo já está muito melhor do que estava naquele tempo, mas acabou desistindo. Então, a gente tem que ter alguém que tenha condições de romper essa bolha conservadora, né? Que tem muitos setores avessos à esquerda, né? E, por exemplo, eu vejo... a Marta tem esse lado da segurança, quando aparece delegada Marta Rocha, já aumenta não sei quantos pontos. E ela é mulher. Nós temos, dentro do PSB, por exemplo, o Temporão, que foi ministro de Saúde, foi meu colega de ministério, e hoje a saúde é um tema importante. Uma composição, quem sabe, do Temporão com a Marta, juntando segurança, mulher e saúde, pudesse, e depois nenhum dos dois, embora sejam ambos de esquerda ou centro-esquerda, não tem aquela cara da esquerda que afasta e assusta os conservadores, porque a gente tem que ampliar para chegar no segundo turno. Eu estou dizendo isso, mas eu não tenho nenhuma certeza. Vamos ver os movimentos que vão acontecer. Eu espero que a gente consiga botar alguém de centro-esquerda no segundo turno, para a gente não cair nessa armadilha do Crivella e do Eduardo Paes, que a gente vai se acabar obrigado a votar no Paes contra o Crivella. Aliás, o Paes estava querendo um bolsonarista para vice dele. Quando ele viu que o Freixo desistiu, ele falou, não, eu vou botar um progressista para carrear os votos da esquerda e da centro. E ele é rápido.
Ele é rápido. No que ele viu a desistência do Freixo, ele já falou, não, bolsonarista não, vou botar alguém de centro-esquerda para tentar carrear. Então, ele já está com esses olhinhos. E eu acho que a gente deve se antecipar e tentar uma composição com os partidos, sim, mas com o povo que está fazendo esses manifestos amplos contra o Bolsonaro. E eu acho que o Lula deve abrir os olhos, eu acho que o Lula cometeu erros, mas ele, sem dúvida nenhuma, acertou muito mais do que errou. Os 2 anos que eu fui ministro dele, ele me apoiou muito, eu não tenho nenhuma crítica a ele. Agora, essa dele dizer que não assina, que a Maria vai com as outras, que o Fernando Henrique está assinando, pelo amor de Deus, a gente não pode perder o bonde da história. A aliança não é entre iguais, é entre diferentes. Se a gente não atrair gente que votou no Bolsonaro para o nosso lado, a gente vai estar ajudando ele. Então, a gente tem que ter essa consciência, tanto na eleição da prefeitura, quanto nessas frentes amplas, tipo direta já, que estão se desenhando, finalmente, para unir o povo contra o fascismo e contra o totalitarismo. E vocês fazendo essa união entre temas diferentes, pessoas diferentes, brancos e negros, homens e mulheres, vocês seguramente estão botando uma sementinha na ampliação dessa frente de resistência democrática pela cidadania. Boa sorte para vocês, contem comigo. Vou partir para as outras lives, que hoje é dia do meio ambiente, eu tenho que correr atrás dos debates. Deixa eu só te agradecer aqui, queria te agradecer muito a sua presença, tá? Queria dizer que a gente vai trabalhar incansavelmente para tentar ajudar de alguma maneira, né, que se saia uma proposta aí de unidade da centro-esquerda. A gente acha, inclusive, que você é um ótimo nome para estar compondo chapas também, acho que você tinha que ventilar isso. Nós temos uma conversa, Nick, na segunda-feira agora, uma das pessoas que fala muito isso, que é o Luiz Eduardo Soares, né? Na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar conversando com o Luiz Eduardo Soares. Nós temos também a conversa com a Marta Rocha, depois que a gente já está marcando a data, tá? E nós vamos trabalhar muito para construir isso, porque a gente acredita que chegou a hora de dar uma guinada, né, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira campanha coletiva da nossa cidade. Nós vamos tentar aí apresentar uma proposta que encante os cariocas e que acene, né, para uma nova forma de se fazer política. E a gente quer muito, né, ser vereadores de posição, né, de estar defendendo mudanças progressistas para a nossa cidade. Nós não queremos só ficar denunciando as coisas, não. Nós queremos fazer um cúmplice junto com o prefeito para poder melhorar, o prefeito ou a prefeita, para poder melhorar essa cidade. E a gente conta muito com você nessa empreitada. Hein? Parabéns. Um beijo no coração. Falou, Nick. Um grande abraço. Sorte. Tchau para todos. Gostei da conversa. Mickey, um abraço. Obrigado, foi ótimo. Um abraço, pessoal do Facebook que está assistindo a gente. Vamos lá, Liga Rio 2020. Tenho certeza que agora chegou a nossa hora da gente ter uma mudança na nossa cidade. Vamos lá, gente. Beijo, obrigado. Bye. Vou sair aqui. Tchau. Tchau. Tchau, gente.